respeitando aí os componentes curriculares, etc. Então, a gente precisa ter clareza disso, porque trabalhar com isso na nossa formação agora com o professor lá, fazendo essa discussão para ele, partindo dessa base, dessa concepção teórica, que a Maria Emília já colocou isso em outros momentos aqui, que a proposta está aí há quanto tempo, né? E que agora a gente volta para lá, para discutir com ele. Dizer, olha, professor, a proposta está aqui. Nós não estamos falando para você da intuição, nós estamos falando baseado no referencial que está posto. E a partir desse referencial, a sua autonomia, a democracia de construir um currículo, está baseada nesse norte que tem uma concepção, né? Então, assim, essa tranquilidade de entender que isso nós vamos encontrar essa resistência e fazer esse diálogo lá, Rafael, é que a gente tem que conseguir. E aí, porque senão ele vai continuar nos ouvindo, vai dizer, mas na prática, lá na sala de aula, eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Se ele não conseguir entender que ele precisa sair desse processo de trabalhar com o nosso educando, que é diferenciado historicamente de uma forma que vai atender essa necessidade, ele vai continuar trabalhando com intuição. E se nós não tivermos muito esse cuidado de fazer esse diálogo, de saber fazer esse diálogo, não vai. Não adianta a formação, precisa convencer. Nós precisamos de trazer essa realidade para ele, de convencimento de que a concepção ela não está ali por si só. Ela não está ali porque nós queremos ou porque isso. Não. Essa democracia para trabalhar, para a construção do currículo, ela é articulada com uma proposta pedagógica. Porque se nós não tivermos essa compreensão, né, e fazer com que essa compreensão seja arraigada no processo de diálogo lá com o professor, né, com o coordenador que está aqui participando da formação, nós não vamos continuar. Então, acho que precisa estar muito bem estabelecido lá. Nós precisamos demarcar isso na escola, na nossa formação. Isso tem que estar demarcado. Ou demarca ou demarca. Não tem jeito. Isso precisa ficar demarcado. Nós não podemos mais, enquanto apoios, enquanto a coordenação da escola, fazer essa discussão lá, de travar e dizer, professor, olha, sinto muito, professor, você, dentro do processo de construção do currículo, da forma que você está construindo, você não está fazendo, você não está trazendo a concepção, você não está atendendo a proposta, porque senão nós não vamos sair do papel da discussão teórica e não vamos transpor essa concepção para a prática, que é um desafio. Qual sempre foi o desafio da educação? Trazer o que está na concepção, que a gente estuda tanto, né, e transpor isso para a prática. O que é essa prática? É construir com os alunos um referencial de aprendizagem a partir de um currículo que é historicamente construído, mas a partir de uma concepção. E assim, eu às vezes, quando eu fico olhando para isso, volto lá em 98, quando eu comecei a dar aula. Né? Lá em 98, quando eu comecei a dar aula, né? A formação era sempre isso. Como que eu fazia ter significado para o aluno aquilo que eu precisava, na minha concepção, que não era um diálogo, era na minha concepção, aprender. Aí eu tinha lá uma gavetinha, tinha os livros, não, isso aqui que eu acho importante. Não tinha esse trabalho agora. Agora o desafio é você, olha, nós estamos, do ponto de vista democrático, da autonomia, dizendo para você, você pode, com o seu aluno, ouvindo o seu aluno, né, construir um processo daquilo que é mais importante e que é significativo para ele aprender, para ele discutir, né? Para amanhã ele transpor. Então, assim, o que significa isso? Trabalhar na ótica da construção de um sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. Isso, Paulo Freire nos diz, outros autores nos dizem o tempo todo. Agora, precisa fazer isso lá. Para fazer isso lá, gente, é fazer isso que eu digo que é fazer o diálogo, fazer a intervenção de dizer, olha, tudo bem, até aqui você construiu, né, você veio, andou, caminhou assim, mas vamos tentar caminhar assim.
nessa outra lógica, trazendo essa percepção, fazendo uma reavaliação, uma reflexão, fazendo uma avaliação, na verdade, uma reflexão e propondo uma nova proposta de atuação, porque o sujeito que está ali, que é o aluno, ele merece o nosso respeito. O nosso respeito. Né? Então, acho que nós precisamos ter demarcado isso, porque não dá mais o professor chegar, não vou. Não. Olha, gente, hoje, eu ouvi hoje, um professor da minha escola, disse, olha, não, cheguei na escola, 4 turmas, 8 professores, não tinha uma organização mínima de um horário. Agora, se a escola não tem uma organização mínima de um horário de entrada do professor, como que ele planejou? Como que ele planeja? Como que tem um currículo pensado? Né? Eu fico pensando, não, horário, quer dizer, tá, nós ainda não estamos nesse amadurecimento, eu diria, de dizer, cada um tem a sua consciência, chega e faz esse trabalho. Não? Ainda não avançamos tanto assim. Né? Então, assim, eu fico vendo as discussões e nós temos que demarcar isso. Isso, para mim, deve ser o princípio maior nosso, de chegar para ele e dizer, olha, tá bom, vamos construir aqui autonomia, né? Democracia, processo político, desse diagnóstico, mas a sua atuação até hoje não atendeu, com muita tranquilidade, não atendeu essa proposta, não está atendendo, mas pode atender. Pode atender se nós construirmos a partir desse referencial, a partir dessa concepção, a partir disso que eu E nós estamos num momento favorável, que nós estamos em processo de leitura e análise dos PPPs, das instituições regionais. Permite só uma parte rapidamente? A Maria Emília queria colocar uma coisa. Depois ele aqui pediu. Eu tenho que tomar depois. Eu escrevo depois, todo mundo tem que falar coisa. É porque ela está me chamando a atenção que nós temos 10 minutos só para concluir essa parte aqui, tá? O que fala é bem no sentido da gente parar de pensar um pouco, né? Eu acho que tem a minha máxima culpa enquanto instituição universitária, que forma esse profissional, mas eu queria perguntar para todos que estão aqui, quem de vocês passou pela universidade, seja na formação inicial, seja pela formação continuada, ou através da formação continuada, através de especialização ou mestrado, e que fez algum estudo sobre a proposta curricular de EJA? Proposta curricular de EJA. Não é a PPP da EAD. Proposta curricular de EJA. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente conversa com os nossos professores de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª, o que ele nos fala em relação a currículo? Onde que está escrito, e ele diz também, eu não posso trabalhar com projeto, ou com eixo temático, ou com tema gerador, porque eu tenho um currículo que eu tenho que dar conta dele. Mas você não sabe que currículo é esse, porque uai, gente, se a EJA tem uma proposta específica, e ele não estudou essa proposta curricular de EJA, como é que ele sabe qual que é o currículo de EJA? Ele, na verdade, ele está com base no currículo, que é o currículo do ensino fundamental regular, e não da proposta de EJA. Vocês sabem de quanto que é a proposta de EJA do primeiro segmento? Nossa, ela é antiga demais. Ela é de 2000. Ela foi publicada em 2001. A do primeiro segmento, a do segundo segmento, ela é de 2003, foi publicada em 2005. Então, assim, não é de hoje. E muitos dos nossos profissionais que estão e que não estão da agora na EAJA sequer conhecem. Mas não é só os profissionais. A gente, há 3 anos atrás, 4, nós começamos em 2010. A 2012, sabe qual foi a estratégia que eu usei nesta faculdade de educação? Convidar os grupos de estudo, as pessoas que compõem os grupos de estudo das várias áreas, para participar do nosso grupo de estudo do GEAJ. Sabe por quê?
fiquei convidando, a gente estava fazendo o estudo da proposta curricular de EJA. Tinha professor nesta faculdade que não sabia da existência de uma proposta curricular de EJA. Você não sabe da existência, você vai ensinar isso? E muitos professores desconhecem isso. Então, assim, essa é a primeira questão. Ela é par e passo com a primeira proposta de 5ª ou 8ª da rede municipal, que já se pauta nisso. E nessa proposta, por exemplo, no primeiro segmento, ele não tem conteúdo, é conteúdo que o professor tem que dar. Mas ele tem, sim, uma proposta de como deve ser o trabalho, por exemplo, com leitura e escrita, que tem que ser trabalhado com produção de textos, que tem toda uma forma de organização do trabalho que precisa permear todo esse processo. Da mesma forma de 5ª ou 8ª. Então, assim, é muito interessante a gente ver o movimento que às vezes as pessoas não têm noção do que seja e começam a dizer que faz uma coisa que ela não conhece. Então a gente precisa voltar e começar a fazer esse movimento. Se ele não ter, vamos começar a fazer isso, sabe? Eu acho que são questões, quando o professor fala assim, olha, eu tenho que seguir o conteúdo, que conteúdo? É a primeira coisa. Então, olha, de língua portuguesa, de 1ª a 4ª, quais são os fundamentos e objetivos por área de conhecimento? Já está dado. Então, quando alguém que diz assim, nós vamos sentar com os professores para que eles definam por área quais são os objetivos dos conteúdos, isso já está dado. Claro que eu posso repensar isso a partir da minha realidade concreta? Sim. Mas a proposta, ela já previa isso. Tá? Então, ela prevê linguagem oral, linguagem escrita, questão da linguística, né? Sistema alfabético e ortográfico, leitura e escrita de texto, pontuação, análise linguística. Na matemática, noções e procedimentos informais, né? A matemática na sala de aula, resolução de problemas, materiais didáticos, conteúdos específicos, mas trabalhando isso como uma totalidade. Então, tem item a item de cada conteúdo a ser trabalhado. Tá? Isso está de 1ª a 8ª série. Então, tem a do primeiro segmento e a do segundo segmento. Tá? E aí, eu fico, às vezes, preocupada, porque quando o autor nos fala que, para alguns professores, o currículo é um currículo pautado, sim, lista de conteúdos, e tem gente que eu sei que no estudo da PPP pediu isso, a gente quer lista de conteúdo, tá? Que é uma perspectiva bem tradicional, e se a gente recai nisso, a gente precisa ter muito cuidado. Tá? Não que o conteúdo não seja importante, ele é fundamental a ser trabalhado. Agora, existe sim uma proposta que nos pauta, e não é uma proposta da rede estadual, é uma proposta de âmbito nacional, que está em vigor até hoje. Porque ela não foi reestruturada ainda, a gente pretende reestruturar, mas ainda não foi reestruturada. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. A Márcia está me chamando novamente a atenção. Vamos lá, amigo. Eu estou contemplado na fala da Maria Elisa. O que a gente, assim, só para o professor Marcos trouxe aqui algumas questões sobre sensibilização, sobre a gente aproximar, quer dizer, qual é a intervenção. Eu fiquei pensando aqui que até o Tomás faz esse movimento com a gente, é de refletir, é de questionar esse professor. É no diálogo, porque aí nós não temos esse convencimento, mas esse convencimento também consciente, a questão da conscientização. O porquê que eu estou trabalhando, por exemplo, quando nós pedimos para os professores trazerem as propostas de atividades lá desenvolvidas com os alunos do primeiro segmento, com os nossos educandos, eles trouxeram, por exemplo, Saci Pererê desse tamanho, Coelhinho da Páscoa, para a questão mesmo de trabalhar, nem sei se isso trabalha, mas a questão da coordenação, qual era o objetivo com isso? Então a gente buscou esse fazer pedagógico lá, e nós trouxemos para reflexão. Que tipo de sujeito nós estamos formando e o que a proposta nos traz, que me desencadeia a uma proposta como essa de atividade. Então é levar para essa questão da reflexão, que é isso que o Tomás faz muito com a gente, e o Moreira também, né, nos textos. Ele faz muito questionamento para a gente definir aí o
que nós estamos chamando de currículo? Porque muitas vezes está aí, quando a gente pergunta, é a seleção de conteúdo. É o que vem pré-estabelecido da secretaria, eu mando aqui. Ah, eu não concordo porque lá tem isso. E aí ele vem trazer para nós algumas indagações que eu trouxe aqui para a gente fomentar aqui, no caso, as nossas reflexões e até mesmo a gente sair daqui, não com algo posto e acabado em termos de definição, mas de incomodação mesmo para a gente levar para os diferentes espaços. A definição de currículo nos revela o que ele realmente é, o que está nas nossas propostas. Isso se materializa lá, ou precisamos constantemente estar buscando lá na proposta e chamando mesmo para o diálogo. Olha, aqui está falando de emancipação, de crítica, de sujeito autônomo, de sujeito ativo no processo, de construção coletiva, né? Todos esses elementos que estão lá na proposta, já postos aí, isso se materializa lá no contexto da sala de aula, no universo da escola como um todo. Só um dia, por que isso é importante, pessoal? Pelo exemplo que o professor Marcos nos trouxe anteriormente, que foi eu acho que um filé mignon muito interessante para a reflexão. Porque o currículo não é neutro, eu falei isso anteriormente, mas eu não falei de uma outra característica do currículo, que o currículo ele é um campo em disputa. Se ele é um campo de disputa, é um espaço que nós queremos efetivar contra o espaço que não se quer efetivar. Nós queremos efetivar a proposta, não é isso? Então, a atividade nós temos que lograr isso, mas tem outra parte que não. Por que eu estou falando isso? Porque muitos colegas, e aí é uma reflexão em cima do exemplo, muitos colegas não entendem ou não se perceberam, por isso tem que se chamar reflexão, de que se eu atuo no ativismo, atuo oferecendo pouco para pouco, eu estou jogando sob uma determinada lógica. É esse que é o entendimento. Se eu não tenho clareza que é um campo em disputa, um campo que eu quero formar, se eu trabalho no viés da neutralidade, eu não sou neutro, eu trabalho em desfavor daquela proposta. Essa aqui é a lógica. É isso que eu queria falar no momento que falou que eu achei muito interessante. Porque, olha, por que é difícil a percepção disso? Porque, em regra, o currículo trabalha, essa disputa, ela não é explícita, geralmente ela é meio que oculta. Eu acho que agora nós estamos trazendo para a cultura brasileira, por meio da política, que o campo é um campo de disputa, sim. Olha, hoje no campo político nós temos uma disputa clara, olha, de quem quer o golpe e quem não quer o golpe. Isso aí o Brasil está dividido. Uma semana tem um favorável lá fazer uma manifestação, outra semana tem outro. Isso é um campo de disputa conflitual. No currículo não. No currículo entende-se o quê? Que se eu trabalho por meio do ativismo, da minha intencionalidade lá, do pouco para a escola pública, eu trabalho sobre determinada lógica. Era só isso que eu queria colocar. Por isso que remete-se toda essa discussão para você levar o sujeito a entender o que ele está fazendo e para que ele está fazendo aquilo e o que implica esse seu fazer pedagógico. E aí a gente já trouxe aqui, os autores trazem também, né, essa questão de como ele tem sido definido e materializado em diferentes momentos históricos. Ora a gente pensa que nós temos avanços aí em relação ao que está posto desde 2000 e na nossa proposta, né, já estamos falando de uma questão de uma educação emancipadora, mas aí a materialização disso lá na escola muitas vezes reflete numa concepção, numa ideia de sujeito, de pessoa e de sociedade como reprodutora, né? Como simplesmente aquele que vai lá, não como um sujeito crítico, um sujeito que produz, mas aquele sujeito, por quê? Por causa das nossas, muitas vezes, né? Porque do que se instaura ali no contexto da escola. Então, as questões, então é preciso a gente pensar, junto com os nossos professores, com o que nós estamos propondo, inclusive na reescrita da proposta, quais questões da teoria do currículo nós buscamos compreender. Né? O que as diferentes teorias têm em comum? Todas vão falar de processo de ensino e de aprendizagem. O problema é como se ensina em determinada teoria e como se ensina em outra teoria. Qual é a intencionalidade desse currículo, né? E todo o currículo compreende qual conhecimento deve ser ensinado. Então tem a concepção de sujeito professor e sujeito educando, né? É aquele que ensina, mas aquele que aprende. E podemos caminhar diferente, mas o currículo sempre no final tem que responder o que eles, né, educandos, devem saber, né? E qual conhecimento é considerado importante?
Se a gente começar a dialogar com os nossos professores nos diferentes espaços, nos diferentes diálogos que a gente tem com diferentes sujeitos, nós vamos olhar para essa proposta e ver as possibilidades, inclusive, de autonomia que ela tem. Em vez da gente querer aí uma seleção de conteúdo pré-estabelecido, em vez da gente levantar a bandeira pelo conteúdo pré-estabelecido. Então, o currículo sempre existe uma seleção de conteúdo. O problema é que conteúdos são esses. Que conteúdos são esses? São os pré-estabelecidos? Ou é que nasce, que gere, que ele é dentro do contexto da escola, da sala de aula, a partir de vivências, a partir de experiência, a partir de realidade? Isso reflete exatamente na definição de currículo que nós estamos buscando aqui. O currículo que é isso, é o fazer pedagógico lá no contexto da escola. É assim que ele se materializa. E aí tem mais questões que a gente pode levar, buscar e responder. No primeiro momento vai ser rapidinho, mas no segundo momento a gente tem que buscar, inclusive, reflexão das nossas práticas, do que a gente está fazendo lá no dia a dia, Porque a questão da definição para o currículo, ela não deve vir solta. Ela deve vir atrelada ali, ou junto, ou articulada com a questão de concepção de mundo, de homem, de sociedade, de sujeito que eu estou formando. Aí sim eu vou poder olhar para a questão das práticas na sala de aula e repensar. Por que o coelhinho da Páscoa tem sentido e significado aí para esses educandos? O que eu estou pretendendo com essa prática, E a Marcinha já me chamou a atenção aqui novamente, mas aqui a gente elencou algumas questões aí que podem nos ajudar a esse diálogo lá em diferentes espaços, que a gente vai disponibilizar no portal do fórum, e aí a gente pode revisitar, questionar, ampliar, e aí em outros espaços e outros momentos a gente pode trazer para discussão. Mas só para a gente concluir aqui um pouquinho, a gente falou e os textos trazem a abordagem tradicional, que aí a gente, com muito discutido entre nós, e é o que a gente tenta romper a todo instante, a todo momento, que é as práticas pré-estabelecidas, de ensino, de aprendizagem, da avaliação, da didática. Então vem tudo pronto e você vai reproduzir, e aquele aluno ali, ele vai ser o receptor nesse momento e vai reproduzir em outro momento, Então, não tem o que na teoria crítica, por exemplo, se começou a pensar, por que eu estou fazendo isso e não aquilo? A teoria tradicional não traz essas indagações para esse contexto, ela simplesmente faz a imposição, porque é pré-estabelecido todo um roteiro a ser seguido, Então, o Eduardo já colocou a respeito da questão das discussões que emergem dentro de uma teoria crítica, e até mesmo avançamos aí com uma teoria pós-crítica, que ela aproxima, mas avança quando vai trazer aqui o multiculturalismo, que é algo que o Moreira também trabalha, com essa relação do multicultural, mas que na nossa proposta, por exemplo, ela já traz essa questão da cultura, e aí nós nos enquadramos aí dentro do que o Tadeu traz nas teorias críticas. Inclusive nós, no ano, em 2014, nós partimos dessas teorias, da abordagem sobre as teorias do currículo, mas para compreender o currículo materializado lá dentro do contexto da escola, nós fomos trabalhar com todo o livro Pedagogia do Oprimido, onde nós trabalhamos todo esse aspecto para a gente estar discutindo que concepção de homem é esse que nós estamos falando. Porque aí Paulo Freire, ele vai chamar, ele não desenvolveu uma teoria do currículo, mas a partir da sua concepção de educação, está aqui. Inclusive, no texto do Tadeu, ele faz referência a esse texto e fala, não precisa mais nada, porque aqui ele fala. E é interessante que ele até chama atenção, alguns críticos da teoria de Paulo Freire, da concepção freiriana, falam o seguinte, Paulo Freire não trabalha conteúdo. Aqui no capítulo 3, ele fala assim, inclusive fala assim, olha, ele fala, conteúdo programático.
Ele usa até esse termo na época que ele foi escrever. Então é só para a gente compreender que quando nós estamos falando de concepção freiriana, quando nós estamos falando de currículo, não é Paulo Freire que desenvolve, como o Eduardo falou, uma definição de currículo. O currículo está aqui. Ele está vivo, ele tem que ser entendido no contexto das nossas escolas. Amém. Por enquanto. 10 minutos.